quiser ficar mais fácil para você, você pode falar sistema de inteligência empresarial ou Tranquilo. software, tá? Não precisa você especificar software, assim, só software mesmo já fica mais fácil para lidar com isso. Beleza. E aí Diferente. finaliza. Na página 25, aí isso. Aí vem, nós vamos falar na página 26, sobre, voltando aqui, 25, isso. Na página 25 nós vamos falar sobre a questão de implantação. Deixa eu ver se na 24 a gente fala alguma coisa. Isso. 24. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Na página 24, Sim. nós vamos falar sobre quais os tipos de software de gerenciamento de produção disponíveis no mercado. Então nós vamos falar que existe o baseado em nuvens e o instalado local. Aí quais são as principais características? Isso. No final eu lhe agradeço. Para finalizar. Perfeito. Que Eu vou aí vem da seguindo. página 24, 25. Aqui Vamos são lá. só perguntas, no caso, né? E Isso. 26, nesse caso aqui na 26. Tem várias perguntinhas rápidas aqui. E a Isso. Você vai falar, e a compatibilidade disso? Tá? É compatível com outro sistema utilizado pela empresa, o que facilita a integração de dados e processos. Quando ele estiver respondendo, tu já lê a outra. Eu já A câmera vejo. vai estar nele, Tranquilo. para não ficar aquela coisa robotizada. Perfeito, Zé. Aí você vai falar, e essa facilidade de implantação? Tá? E sobre o suporte técnico? E as atualizações? Perfeito. Entendeu? E aí Vamos já aqui ele pro encerra na página 27. 27. Aí 28 seria 27. Não, a 27, né? automação dessas Isso. tarefas. É isso. Que aqui a 27 nós vamos falar assim entre o equilíbrio da empresa e o equilíbrio familiar, na vida familiar. Tá? O que isso pode ajudar? Tá? Então, como um sistema de gestão empresarial pode encontrar o equilíbrio na vida familiar? Tá? Então, aí eu vou falar sobre isso. É na página 27, 28 e 29. E aí finaliza. Aí finaliza, que é mais ou menos em torno de 45 minutos. Tá? E aí o que você for... Para contribuir. Isso. Como são muitas perguntas encaixadas na outra, eu vou seguindo aqui o roteiro. Isso. Beleza? Aí eu vou fazer a apresentação do seu podcast, passo para você aqui. Você é o CEO, né? Hoje estamos aqui a falar sobre Minuto Software. Cada um fala no microfone rapidinho. Oi, testando. Tá bom aqui? Beleza. Oi. O do Eli no outro ficou bem baixo. Ficou baixo. Mas não sei como que tá aí a altura, se tá. Tá perfeito? Tá tudo certo? Tá. Tem como colocar, por exemplo, quando ele for falar, foca nele? Ou aquela grande também, pode ser? Não, vou monitorar ali as câmeras. Tá, porque daí fica legal quando ele for falar, de repente focar aquela do meio. Do meio, né? Que aí pega nós dois, né? Vamos olhar um pouquinho aqui. Tem um suportezinho lá na outra aqui? Se não tiver, tranquilo. Deixa eu ver se eu li na outra. Eu não trouxe o meu do carro. Mas Eu ficou lá tenho na um bolsa, que né? ele você coloca, conforme você vai falar e virar, ele vira pra você. Ah, que bacana. Que é bom pra esse tipo de coisa, né? Não, né? Tranquilo. Eu comprei um no Mercado Livre, baratinho, cara. Que Tu comprou no Mercado Livre também, não foi? ele tem um sensor. Sensor de presença. Aí você põe, por exemplo, você tá falando aqui, né? Você virou, ele direciona pra você. Meu Deus, que da hora. Que é bom pra fazer esse tipo de coisa aqui. Live no Bem bacana. Tá doido, que massa. Bem Depois bacana. E é baratinho, cara. Acho que R$99. Pra cá, pro lado, a cadeira. Testando. Oi.
Oi. Beleza, né? Tudo certo, né? Só pegar aqui o início aqui. Vamos iniciar sobre menu de software Se fiscal. você quiser falar sobre uma aberturazinha também. Ok. Olá a todos. Estamos aqui. Otimiza negócios. Isso. Apresentador. Tô pronto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Otimiza Negócio, um episódio onde nós iremos falar sobre simplificação, otimização e escalabilidade. E no episódio de hoje estou aqui com o Ziel, que é o CEO da empresa, né? Vamos falar sobre menu fiscal. Menu fiscal. O Ziel, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse software de menu fiscal, quais são as implementações que você imagina para isso. Me fala um pouco sobre esse tema. Olá a todos, é um prazer estar aqui, Gustavo. E nós vamos falar agora, então, para começar, né? Vamos falar o que é esse menu fiscal. Ele é uma ferramenta que facilita o acesso às informações e funcionalidades relacionadas à tributação. E o que é isso? Ele é geralmente encontrado dentro do nosso software, tá, de inteligência empresarial, que para ser utilizado para as empresas de uma forma hoje simplificada, que é para realizar as obrigações tributárias. Dentro disso, dentro desse software, por exemplo, nós colocamos a funcionalidade de uma forma que procuramos otimizar o máximo possível de trabalhos manuais. Vamos supor que você venha emitir uma nota fiscal e você tem que preencher vários campos toda vez. Então, se você tem que fazer várias coisas sempre, nós colocamos dentro do nosso software isso para que você não precisa estar preenchendo esses campos toda vez que for fazer uma nota. Sim. Quais que são as principais características dele, no caso do menu fiscal? Correto. Por exemplo, aqui nós vamos listar várias coisas relacionadas a essa tributação, que é o que? Como se integra o SPED fiscal, a nota fiscal, a NFC, a nota fiscal de serviço. Então, isso aqui é a capacidade de você acessar essas informações relacionadas a essas opções. Ou seja, criar uma interface amigável dentro do sistema. Sim. Porque quando você olha para uma tela que ela tem muita informação. Isso pesa. Sim. Então, nós procuramos sempre unificar isso de uma forma mais clara e objetiva para os nossos clientes. Entendi. Quais que seriam as vantagens para os clientes e para quem utiliza de forma geral? Tá. Vamos dizer que você esteja com... Vamos citar um exemplo de uma transportadora com um caminhão carregado. E você gaste 40 minutos para fazer uma nota. Tá. Dentro do nosso software, nós unificamos isso para que você gaste de 1 minuto a 2 minutos para preencher uma nota fiscal, validar e transmitir. Já é o otimizar, né? Isso, exato. Tá. Então, nós conseguimos fazer isso dentro do nosso sistema. Por quê? Imagina quanto tempo você estaria ali aumentando para o seu transporte. Quantos quilômetros ele ia fazer com 40? O seu motorista parado. Então, isso daqui, a gente unifica isso de uma forma mais simples. Tá? Uma das opções que a gente faz, vamos dizer que você emita nota todo mês para um cliente só. Você tem a opção de duplicar essa nota. Então, eu já tenho uma pronta, eu duplico essa nota. Eu não tenho que preencher os campos dela. Já facilita, já otimiza e como a gente bem sabe, que tempo é dinheiro. Exato. Então, essa é... E sem contar redução de erros, né? Evitando multas, tá? Que a gente já tem consolidado dentro dos sistemas. Então, isso vai trazer o quê? Uma melhor tomada de decisão. Então, se eu tenho números e esses números me traz, como diz ali, um resultado em cima disso, eu vou ter o quê? Maior conformidade tributária. Entendi. Então, se eu já venho, quando eu compro um produto, ele já está
com as classificações fiscais corretas, eu simplesmente insiro dentro do sistema. Eu não tenho que preencher mais isso. Para quem que ele seria indicado? Você deu um exemplo de transportadora, né? Mas para quem mais seria indicado esse menu fiscal? Esse software é indicado para todos os tipos de empresas, tá? Vai desde o varejo, de pequenos portes, tá? Por exemplo, loja de confecções, mercearias, farmácias, postos de combustível, bares e restaurantes, tá? Então a gente atende todos os segmentos. E dentro de cada segmento, dentro do nosso software, de acordo com o KNAI fiscal da empresa, nós colocamos o que realmente você vai utilizar. Então, primeiro nós fazemos um levantamento do que você vai utilizar e dentro disso nós colocamos os menus necessários. Então, cada etapa, tá? Cada procedimento você vai recebendo, vamos dizer, o que realmente você precisa. Começou a implantação hoje, é isso, amanhã, enfim. Aí você vai recebendo de acordo à sua necessidade. Perfeito. Eu entendo da seguinte forma, que o menu fiscal, ele dentro da tecnologia, porque hoje a tecnologia ela veio para nos facilitar, para nos otimizar, para fazer com que a gente produza mais em um tempo menor com relação à tecnologia, né? Nessa facilitação. E é muito importante esse software do menu fiscal, né? Porém, agora nós iremos falar sobre os relatórios de ordem de serviço. Vamos pelo básico. O que seria isso? Então, o relatório de serviço ele é um documento que registra, tá, os detalhes de um serviço prestado. Então, por exemplo, você vai chegar com o seu veículo na oficina e vai incluir as informações, como, por exemplo, o número da ordem de serviço. Tá? Segundo, a data de emissão. Terceiro, o seu nome. O quarto, o serviço prestado. O quinto, o técnico que realizou esse serviço. Qual o tempo gasto desse serviço? E os materiais que você vão utilizar dentro dessa ordem de serviço, trazendo o quê? Custo. Tá? Quanto tempo eu vou gastar nessa ordem de serviço? Isso é muito importante ter mapeado. Tanto para o dono da empresa, quanto para o cliente dele da Autopeças, né? A gente está falando no Autopeça, mas é tudo aquilo que inclui serviço. Tá? Então, seja tornearia, seja uma loja de celular. Então, tudo que inclui ordem de serviço, se você vai realizar uma ordem de serviço, você precisa ter isso dentro do seu sistema. Né? Entendi. Mas para que serviria essa ordem de serviço? É para facilitar necessariamente o quê? Essa ordem de serviço ela pode ser usada para diversos fins, como, por exemplo, faturamento. Tá? O relatório ele pode ser gerado, né, uma ordem de serviço para ele faturar para o cliente. Então, você deu abertura aqui, preencheu todos os campos, vai finalizar essa ordem de serviço, o seu financeiro já tem acesso aqui para gerar o faturamento. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é o rastreio, tá, da ordem de serviço histórico. Tá? O Gustavo teve aqui na minha autopeça e ele fez esse serviço, isso e isso. Certo? Então, é um rastreio do cliente. Tá? Quando eu faço isso, o que isso pode ser útil? Para identificar os problemas recorrentes que você tem no carro. Tá? Gustavo, você está tendo muito problema com bateria. Você veio aqui, trocou uma vez, duas vezes, essa é a terceira vez que você troca a bateria do seu carro. Isso é um exemplo, né? E vamos olhar o que está acontecendo realmente. Pode ser um outro problema. Então, identificar o rastreio, né? Então, para fins de garantia, principalmente. Né? Então, essa é uma funcionalidade. E o outro é para a questão da qualidade. Tá? Quando eu falo de qualidade do meu atendimento, são dados. Então, o Gustavo veio aqui, eu já pesquiso aqui, já sei tudo que o Gustavo fez aqui conosco. Então, isso me traz o quê? Avaliar a qualidade do meu trabalho. O Gustavo automaticamente não. Ele tem um monitoramento certinho do que eu faço com ele. Você já trouxe até mesmo algumas vantagens desse serviço, dessa ordem de serviço, mas quais outras vantagens que você consegue identificar? Tá. Para nós hoje, nós temos várias vantagens dentro do sistema de inteligência empresarial, que é o quê? A profissionalização. O uso do relatório de serviço, ele demonstra
que a empresa hoje ela é uma empresa profissional. Tá? Segundo, a eficiência. Nós trazemos dentro do nosso software de inteligência empresarial uma eficiência nesse relatório. Por exemplo, você tem é dono de uma autopeça e você quer personalizar esse relatório. Zé, eu quero inserir mais um campo aqui dentro. Isso é possível? Sim. O nosso sistema ele é adaptável à necessidade da empresa. Tá? Nós não somos uma empresa hoje que trabalha com software engessado. Tá? É Nosso aquilo e software pronto. não é. Você pede para alterar, o cara não tem como e tal. Ele vai segurar isso. Tá? O nosso software não. Nós vamos personalizar de acordo com a sua necessidade. Então, com isso, vai facilitar uma eficiência nos relatórios. Porque quando você insere a eficiência, você chega o quê? Na qualidade, que é o que nós estamos falando, que ajuda a melhorar a qualidade do serviço. Quanto tempo o meu técnico está demorando para resolver esse problema? Mas eu tenho aqui o Gustavo que me gasta meia hora nesse, esse outro está gastando uma hora. Por quê? Aí eu começo a Consegue identificar. identificar, né? Perfeito. Como que a empresa ela pode, claro, de acordo com cada necessidade da empresa, como que ela poderia criar esse tipo de relatório? Tá. Para isso não existe um formato único, tá? Na ordem de serviço. Mas no caso, existem alguns elementos essenciais, tá? Que é o quê? Identificação, como nós falamos, como o nome do cliente, o nome da empresa, o número da OS, a data de entrega, a data de emissão, tá? Tudo isso aqui, incluir essas informações no cliente, né? O endereço, o contato telefônico. Então, isso, né? Como o tempo gasto, que a gente falou, sobre a descrição do serviço, materiais utilizados. Então, isso aqui acaba o quê? Tendo informações aonde o cliente tem uma... Pegar o relatório e falar, opa, começou tal hora, terminou tal hora. Eu posso... o cliente pode, por exemplo, pegar isso e falar, não, a empresa do fulano trabalha mais rápido que a do ciclano. Eu estou com pressa, eu posso ir lá. Com isso, eu vou agregando valor à minha empresa. Hoje o tempo é muito precioso. Entendi. Nós vimos a importância das ordens de serviço e, claro, isso para uma empresa, até mesmo para a escalabilidade e para que ela consiga identificar ali aonde elas estão errando e até mesmo onde elas estão acertando para poder escalar, né? Exato. Então, Josiel, perfeito, maravilha. Porém, nós iremos agora para um outro tipo de relatório, que é um tipo de relatório de transportes, né? Uhum. O quanto que a pessoa gasta no transporte, claro, que a gente conseguindo metrificar algo, a gente consegue utilizar alguma informação daquilo para que a gente possa agir, né? Trazendo esse tipo de relatório de transporte. Que tipo de informação os relatórios de transporte eles fornecem? Por exemplo, isso aqui ele fornece sobre filiais, tá? Então, do transportador, a data do relatório, o status do relatório e permite que o usuário filtre, tá, os dados por uma variedade de critérios, como, por exemplo, quantidade de carga, a data, o CFOP, o recebedor, o expedidor e o destinatário. Isso nós estamos falando do CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico. Tá? Isso é utilizado nas empresas de carga, como a transportadora. Então ele recebe uma nota, faz o CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, para que ele dê início à carga até o destino. Então isso ele tem nesses relatórios essa questão aqui, trazendo ali um filtro para ele mais eficiente dentro da transportadora dele. Perfeito. Agora eu vou para uma pergunta muito específica. Como os relatórios de transporte podem ajudar as empresas a melhorar a eficiência e a produtividade? Tá. Os relatórios de transporte ele pode ajudar as empresas hoje ter o quê? A eficiência, melhorar eficiência e produtividade. Isso é uma questão que a gente fala muito dentro do nosso sistema de inteligência. Por quê? Quando eu melhoro a minha eficiência, tá, e a minha produtividade, ele vai ajudar as empresas em que sentido? Entender os gargalos da cadeia de suprimentos, tá?
melhorar o planejamento e a execução dos envios de carga, reduzir o custo de transporte e aumentar a satisfação do cliente. Então, sempre nisso que a gente vai trabalhar muito. É a questão da melhora da eficiência e a produtividade e a satisfação do nosso cliente. Isso é muito importante para otimizar negócios. Perfeito. Com a sua experiência, né? Eu imagino que ao longo da sua carreira, da sua estrada, você viu diversos tipos de, até mesmo problemas, né, para poder implementar esse tipo de serviço. Quais que seriam esses principais desafios para implementar esse tipo de relatório? Hoje, nós estamos em 2024. Desde 2009, a gente vem trabalhando em vários segmentos dentro do nosso software. Isso trouxe para nós o que? Uma grande experiências. Vamos dizer, tivemos experiências que deram certo, muito certo, e nós seguimos esse caminho. Então, nós encontramos um caminho para facilitar, tá, isso. Então, hoje, as empresas de transporte, por exemplo, quando elas buscam um sistema que faça isso, qual que é o primeiro desafio que ela encontra? Custo de implantação. Que hoje um software que faça essas questões se torna muito caro, tá? Quando se fala de custo de implementação. Só que conosco nós conseguimos reduzir isso. Por quê? Porque nós trabalhamos de uma forma que nós conseguimos otimizar o nosso sistema. Então, quanto menos tempo gasto que eu tenho para trabalhar dentro de um software, menos eu vou ter de custo para o meu cliente final. Sim. Tá? Então, o segundo ponto que elas encontram é falta de conhecimento técnico. Tá? Nós buscamos hoje pessoas qualificadas, por exemplo, vai prestar um serviço de suporte técnico, vamos dizer, para uma transportadora. Nós temos uma pessoa que entende de transporte, desde como gera o transporte até o final. Então, isso já temos uma pessoa que tem conhecimento. A transportadora, geralmente, quando ela vai buscar isso, ela fica um pouco perdida em relação a como que funciona dentro do software. Tá? E uma outra questão também é a questão de integração com o outro software, por exemplo, na questão de seguro de carga. Então, quando você tem já integrado dentro do sistema, você não tem que sair dali para fazer outras coisas. Então, isso é bastante importante hoje também, né? E ela traz essa questão aí. Perfeito. E como que essas empresas elas podem superar esses desafios? Buscar soluções de relatórios que possa ser visto, por exemplo, em nuvens, né? Contratar, no nosso caso, por exemplo, contratar nós para fazer ajuste na implementação disso, tá? E investir em treinamento para os colaboradores. É o que nós fazemos. Tá? Nós fazemos reciclagens a cada 3, 4 meses dentro da empresa. Por quê? Às vezes, costuma muito essas pequenas empresas, desde de transporte até outros segmentos, treinar uma pessoa só. Então, essa pessoa recebe esse treinamento, só que essa pessoa, a forma dela repassar para outra pessoa, talvez não seja como a nossa experiência. Então, nós fazemos a reciclagem a cada 4 meses. Pegamos, fazemos treinamento, a pessoa pode nos solicitar ali, isso é de uma forma gratuita para a empresa, não tem custo. Então, nós fazemos essa reciclagem dentro do software. O Gustavo ele trabalha com o conhecimento eletrônico. Ele só vai emitir, então o Gustavo só vai trabalhar isso. A gente treina o Gustavo para isso. Parte financeira, só o financeiro. Então, cada um no seu devido... Tem um treinamento específico, Exato. né? Uhum. Você falou muito de que uma das soluções para superar esses desafios é de contratar vocês. E como que eles podem, como que as empresas podem chegar até o ponto de contratar vocês? Tem site, Instagram? Isso, através do nosso Instagram, através também do nosso WhatsApp, né? Então, no nosso canal no YouTube. Então, tudo isso a gente vai deixar também o contato aqui, né, embaixo aqui nessa descrição aqui desse podcast para as pessoas entrarem em contato, né? Perfeito. Agora, Uziel, nós iremos para um assunto que os gerentes de postos de gasolinas vão adorar. Vão adorar sem dúvidas alguma.
É um prazer estar aqui com você. Todos esses assuntos que nós já vimos até então, sobre menu fiscal, sobre a questão da implementação de relatórios que são necessários sim para um crescimento e uma otimização de uma empresa, porque uma empresa ela só cresce se ela otimizar os processos, né? Se ela otimizar os processos. E agora, né, eu quero entender por que que é importante. Por que que é importante controlar as vendas de combustíveis em um posto de gasolina. Correto. Então, controlar essas vendas é essencial na questão da gestão do posto de combustível, né? Então, é impossível você saber quais são os produtos que estão vendendo mais, vamos dizer assim, nos quais frentistas estão sendo atendendo com mais eficiência, né? E quais bombas que estão apresentando alguns problemas. Então, hoje, nosso software ele é integrado com as bombas. Tá? Então, a gente tem a integração com a própria bomba. Então, ali o frentista ele faz esse atendimento e automaticamente o sistema já libera pela bomba e já cai lá dentro do próprio financeiro, vamos dizer assim, já esse controle, aonde o gerente ali já pode começar a mapear esses processos, né? Perfeito. E como que esse sistema, né, de geração de relatórios de movimentação de combustíveis, eles podem ajudar no controle? Tá. Geração de relatórios, por exemplo, movimentações, tá? Que permite o gerente de posto gerenciar os relatórios personalizados, que é aquele sempre a gente fala, que são uma variedade de critérios, incluindo data, hora, produto, frentista de bomba. Então, isso ele vai entender qual a eficiência desse frentista. Isso é importante para a empresa. Perfeito. E quais esses benefícios que traz, claro, para a empresa, mas também para o consumidor? Tá. Seria, por exemplo, a melhoria na gestão do posto. Tá? Qual que é a melhoria que eu consigo dentro do posto de gasolina, né? Então, o que eu posso melhorar aqui? Então, esse é o primeiro foco, tá? É a gestão do negócio. Segundo, sempre a eficiência das operações. E o outro é as informações valiosas que para tomada de decisão. Então, isso vamos dizer assim, traz esses benefícios, né? Então, isso é importante. Entendi. Como que você pode exemplificar isso que, entendendo de forma teórica, maravilhoso, mas na prática, como é que funciona? Tá. Imagine que você seja o gerente de posto, Sim. tá? E você quer saber quais produtos estão vendendo mais. Então você vai clicar em um relatório e vai trazer essas movimentações para dentro desse relatório. Gera isso, imprime, por exemplo, e com isso pode ser por produto, pode ser por período. Ah, eu quero saber quanto o meu posto de gasolina, né? Vamos colocar como posto de gasolina, meu posto de combustível hoje ele pode estar vendendo em um certo período. Vamos dizer, o ano passado, de mês de janeiro do ano passado com o mês de janeiro de 2024. Aumentou ou diminuiu? Por quê? Exato. A importância disso. Entendi. Eu sempre falo, como especialista de lançamentos, né, de pessoas, lançar produtos e tudo, que o que não é mensurável, a gente não consegue tomar uma decisão. Então, a partir de uma decisão, a partir de um dado que eu tenho, chega, por exemplo, uma pessoa e fala, Gustavo, eu quero falar sobre isso, mas espera lá, é o que o teu público quer? Né? Realmente é isso? Então, quando a gente traz isso para a realidade de um dono de posto de gasolina, ele vai querer, claro, olhar aqueles dados ali que fazem, que vão abrir os olhos dele para poder enxergar melhor e poder tomar uma decisão, né? Poder tomar uma decisão. Agora, como que eu sei que essa ferramenta é importante para mim, para um posto de gasolina em específico? Sim, eu sempre falo, Gustavo, que o dinheiro que eu não faço é pelo conhecimento que eu não tenho. Tá? Então, como você disse, aquilo que não é visível não é mensurado. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu tenho um software adequado para o meu posto de combustível, você pode, vamos dizer assim, considerar fatores muito importantes, como o tamanho, tá?
a capacidade, o volume de vendas, o orçamento, vamos dizer, como aumentar as minhas vendas. Por que que o ano passado eu vendi mais do que esse? Qual que é o fator que está gerando essa queda? Eu perdi quantos clientes? Qual que é o meu ticket médio? Então isso aqui são algo que você tem que mensurar dentro do seu posto de combustível. Aumentei, tá? E eu preciso aumentar mais. Quem que eu tenho que procurar? Então, dentro do nosso software, ele vai indicar, opa, o seu marketing, você perdeu o cliente, você caiu o seu ticket médio. Então, tudo isso aqui dentro, você consegue fazer essa questão aí. Perfeito. Se você fosse dar, sei que não está no nosso script, né? Uhum. Mas se você fosse dar um recado para um gerente de posto de gasolina, a importância dessa ferramenta, que recado você daria? Então, hoje, vamos dizer assim, considerar que o uso de um sistema de inteligência empresarial dentro do posto de combustível hoje, com a nossa empresa, ele vai otimizar a geração desse relatório e vai conseguir mensurar onde é que está realmente o gargalo desse posto de combustível e chegar até o dono, vamos dizer, olha, a gente tem que melhorar isso, 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 isso aqui por causa desse fator aqui. Maravilha, maravilha. Cada relatório, cada serviço, ele é importante para uma tomada de decisão, né? Exato. E agora nós iremos para um tipo de relatório que é essencial para todo e qualquer tipo de empresa, porque eles são os relatórios gerenciais. Vamos pelo básico. Que tipo de relatório é esse? Tá, por exemplo, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, demonstração de fluxo de caixa. Então, esses são os três que nós vamos falar aqui, que são os mais fundamentados. Então, o que é um relatório de patrimonial? Que ele mostra a situação financeira da empresa, tá, em um determinado momento. Vamos dizer que quanto que eu adquiri de patrimônio do ano passado para esse? Quanto que eu tenho hoje de patrimônio? Então, isso é importante ter dentro de um software. E a demonstração de resultados, que é o DRE, né? Mostra o desempenho, que é aquilo que a gente está falando sobre a respeito de um determinado período saber qual que é o meu fluxo de caixa, né? Então, isso é importante, estar gerando isso dentro da empresa usando o dinheiro. Então, quanto que eu tive de lucro, quanto que eu tive de prejuízo, se eu tiver algum produto que me trouxe prejuízo e o porquê que eu estou com esse produto. Então, isso é fundamental dentro desses três pontos. Perfeito. E o tipo desses relatórios, quais que seriam esses tipos de relatórios gerenciais? Tá. Então, os relatórios, vamos dizer assim, gerenciais, ele tem uma série de benefícios para a empresa. Tá? Dentre eles, nós vamos falar sobre a melhora de tomada de decisão. Tá? Essas informações na mão, eu tenho que tomar decisões agora. Então, o nosso software, ele não só fala para você, tá, sobre essa tomada de decisão, mas como ele indica o caminho. Então, isso é importante. Não é só eu ter um relatório, é indicar qual o caminho que eu preciso seguir aqui. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou aumentar a minha eficiência. Tá? Os relatórios ele pode ajudar a empresa a identificar essas áreas problemáticas. Tá? Como nós citamos, produtos que estão lá parados, vamos dizer, produtos que mais vendem, produtos que menos vendem. Então, vamos falar aqui, vamos dizer que eu quero fazer um levantamento na minha empresa dos últimos 6 meses. Quais foram os produtos que eu mais vendi? Esse copo, esse notebook, esse celular, esse microfone, essa TV. Quais foram os produtos que eu mais vendi? Então, isso é importante você ter isso dentro. Tá? E com isso, melhora o quê? O seu controle financeiro. Quando eu tenho um controle financeiro mais enxuto, vamos dizer assim, eu posso aumentar as minhas vendas. Porque nem sempre eu trazer mais venda para minha empresa, vou ter mais lucro. Então, assim, às vezes você crescer sem um planejamento, você pode acabar se afundando. Sim. Processos, processos e processos. Então, por isso que a gente fala aqui, cuidar do financeiro, ter um caminho certo a seguir. Tá? Isso é muito importante, né?
Quais que seriam esses desafios para uma pessoa, para um gerente, para essa função em si, para que ela possa utilizar esse tipo de relatório? Tá. Um dos principais desafios é o quê? Relatórios precisos e sempre atualizados. Então, eu sempre atualizo. Então, eu sou em constante evolução. Dentro da minha empresa, outro desafio que sempre eles encontram é relatórios que sejam fáceis de entender. É aquilo que a gente fala. Sempre ter um processo simples, mas que ele seja otimizado. Ou seja, que eu possa conseguir entender os meus números. Tá? Então, não adianta um monte de informações que não seja necessário para a minha empresa. Então, isso é importante. O relatório da empresa A não vai servir para a empresa B, mesmo que seja do mesmo segmento. Por quê? Porque eu tenho o meu processo específico. Então, quando eu falo de sistemas de inteligência empresarial, eu estou falando de cada empresa ser personalizada com aquilo que você trabalha. Nós implantando o nosso software dentro da sua empresa, nós não vamos mudar a sua empresa. Não é você que tem que adequar ao meu software. É o meu software que tem que adequar à sua empresa. A necessidade A do que a necessidade empresa sua. quer, né? Então, o que a gente vê muito aí, né, nessa questão de software são empresas vendendo um produto pronto. Sim. Tá? O nosso produto ele não é pronto. Por quê? Porque é você que vai terminar ele. É a necessidade da sua empresa. Tá? Então, quando eu tenho isso dentro do nosso software, é justamente isso. Para entender a facilidade que você precisa. Né? Então, nós tínhamos uma casa pet que ela usava um sistema anterior e tudo que ela ia pedir para o pessoal fazer, eles não conseguiam fazer. Então, existe essa trava, vamos dizer aí, em 99% do software, que não consegue ter uma ferramenta que seja adequada à empresa. Tá? Então, vai ficar sempre engessado. Entendi. Trazendo um outro paralelo aqui agora de lançamentos, né? Uhum, Quando nós temos uma tríade, uhum. aonde é o especialista, aquela pessoa que faz o produto, aquela pessoa que está ali na frente passando conteúdo, tem a empresa que cuida do lançamento, que é o estrategista, né? E tem o público. Se um desses três não tiver alinhado, ou seja, se o relatório não tiver alinhado com a necessidade de que a empresa quer, não funciona. Não Não funciona. funciona. Agora, trazendo para que tipo de dicas você daria para que as pessoas possam utilizar de maneira mais eficaz ainda esse tipo de relatório? Primeiro passo, definir o objetivo desse relatório. Tá? Então, antes de eu gerar relatório, eu preciso entender qual é o meu objetivo com esse relatório. Certo? Então, quando eu tenho isso, definido os meus objetivos, o que, que eu vou fazer? Escolher o relatório correto. Tá? O relatório certo para a minha empresa. Então, o relatório para a empresa A não serve para mim. Por quê? Porque eu não trabalho dessa forma. Então, segundo isso, terceiro é análise de dados. Então, agora, defini o meu objetivo. Eu tenho um relatório certo. Agora, eu vou analisar os meus dados. Tá? Que não basta apenas você ter um relatório. Se você não utiliza, isso é em vão. Então, e o quarto passo, tome decisões. Agora, você tomou a decisão de ir com a sua base de análise. E com isso vai melhorar o desempenho da sua empresa. Perfeito. Para o pessoal que está nos acompanhando, tem algum tipo de demonstração que, caso eles queiram fazer, Zé, eu tenho uma empresa e quero tentar fazer uma demonstração, utilizar alguma coisa para poder testar na minha empresa, tem essa possibilidade? Gustavo, não só receber uma demonstração, como ele pode usar o nosso software por 30 dias de forma gratuita. Tá? Nesse processo, a gente vai fazer uma demonstração nesses 30 dias como nós trabalhamos. Tá, mas eu tenho como cancelar isso se acaso eu não. Sim, nós damos a garantia de 30 dias. Então, se você quer realmente entender o nosso software, como conhece, né? O pessoal que está nos ouvindo aí, você pode entrar em contato aí com a nossa empresa através do nosso WhatsApp, que é uma forma mais rápida de nós te atendermos, né? Chamou, a gente está ali de prontão.
e agenda uma demonstração. Se você já quiser também falar assim, não, eu quero já implementar na minha empresa por 30 dias, nós vamos pegar a base de dados que você tem outro de uma outra software e importar para dentro do nosso. Então você não vai perder os seus dados, tá? E aí você vai ver esses relatórios na prática. Perfeito, Zé. E agora, quando eu li aqui esse tema, eu me apaixonei. Que fala de vendas, né? É algo importante para toda e qualquer tipo de empresa. A empresa pode ter gestão, pode ter financeiro, mas se não tiver uma gestão de vendas, a empresa ela não cresce, ela não cresce. E nós vamos tratar agora sobre o relatório de comissões de vendas. Vamos pelo básico. Que tipo de relatório é esse? Tá, vou começar falando aqui, Gustavo, que é uma questão assim bastante importante, que eu falo assim que as vendas, ela é o coração da empresa. O financeiro é o pulmão, tá? Então, se o meu coração não bate, o meu pulmão não respira. Então, a venda, ela vai trazer para dentro da minha empresa um faturamento, tá? Então, esse relatório, ele tem que ter relatório de comissão de vendas, tá? Quanto que o vendedor está ganhando, por que que ele está nesse patamar, por que que fulano hoje está tendo mais comissão do que o outro. Então, uma das informações como nome do vendedor, valor das vendas, a taxa de comissão, o valor da comissão. Então, dentro desse relatório, precisa ter isso, tá? Isso é fundamental. Perfeito. Vamos lá. Por que um relatório de comissões de vendas é importante para os gerentes de vendas? Ótimo. Ele é uma ferramenta essencial para o gerente de vendas, que é o quê? Fornecer, tá, informações importantes sobre o desempenho de cada vendedor, né? Então, se além do vendedor, nós temos também os parceiros, as empresas que indicam a sua empresa. Então, tudo isso aqui tem que ter dentro do relatório, porque eu tenho que saber quantas empresas hoje indicam a minha empresa, como eu posso aumentar isso, como o vendedor pode trazer mais novos clientes. Então, esse relatório é para identificar as tendências de mercado, né? É melhorar a eficiência das vendas e recompensar os vendedores de alto desempenho. Então, isso Perfeito. é importantíssimo. Vamos pegar uma visão de um gerente de vendas, né? Que tipo de benefício esses dados, né, postos em nossa mesa aqui, que tipo de benefício esse relatório nos traria? Primeiro, desempenho nas suas vendas. Segundo, recompensar os vendedores. Terceiro, melhorar, vamos dizer assim, esses vendedores ainda, tá? Como eu posso melhorar mais? Então, eu sempre digo que nós, principalmente quem é um gestor, né, um gerente, ele tem que ter uma visão como que eu posso melhorar esse processo. Então, eu sempre falo, vendedor, ele tem que estar sempre buscando conhecimento de vendas. Gerente, sempre buscar conhecimento de gestão. Como eu posso melhorar esse processo para que o meu vendedor venda mais? Então, o relatório é isso. Perfeito. Agora, para que a gente possa agir também, né, nós precisamos de ter um relatório eficaz, um relatório que supra as nossas necessidades. Quais são essas características de um relatório, de um bom relatório de vendas, para um gerente de vendas poder tomar essa decisão de até chegar ao vendedor e, cara, com essa informação aqui, eu utilizei essa ferramenta para que você pudesse vender mais. Quais são essas características de um bom relatório? Primeiro, fácil de usar. Esse é o principal ponto. Se você tem uma ferramenta que ela é difícil de usar, vai tomar seu tempo. Segundo, preciso. Relatórios preciso. Terceiro, completo. Você precisa de um relatório completo. Então, são esses 3 pontos. Fácil de usar, preciso e completo. Perfeito. Simples e Exato. objetivo. É os 3 pontos que a gente sempre frisa ali, né? Então, ter essa facilidade, que é o simples, preciso, que é a otimização, e completo, que é quando você precisa escalar. Perfeito. Agora vamos sair da visão de um gerente de vendas e vamos para uma visão de empresário, ali o dono ali os donos da empresa, né? Como que esses relatórios eles são importantes para eles?
Correto, Gustavo. O que hoje, de fato, muda uma empresa de sucesso para uma empresa que hoje fica patinando? Primeiro, o dono da empresa, maioria das vezes, ele está dentro do operacional. Tá? Ele não está buscando, por exemplo, um relatório, olhar aquele relatório de comissão, tá? Como que eu posso melhorar esse processo para que meu gerente repasse ao meu vendedor, tá? E é o que? Revisar esse relatório. E o segundo ponto é definir metas, tá? Então ele tem que ter esse relatório de metas. Quais são as minhas metas para o mês que vem? Nós estamos em janeiro, quanto que eu tenho que vender em fevereiro, tá? E está sempre o quê? Buscando feedback com o vendedor. Como é que está o final? Como é que está sendo repassado isso ao meu vendedor final? Isso é importante, até mesmo pegando os relatórios que nós já mencionamos aqui, quanto que eu tenho que fazer em fevereiro. Mas você só vai ter uma noção de quanto você vai fazer em fevereiro se tiver o fevereiro do ano passado. Né? Exato. Seja para chegar ali em um break-even, para ficar no 0 a 0, ou seja para ter um lucro maior, um percentual de, nesse mês eu quero crescer 2% por mês. Ter essas noções de poder chegar e tomar uma decisão. Né? Acredito que, para quem está nos assistindo, todas essas informações para um gerente de vendas foram precisas. Agora nós iremos sair de vendas para um outro tipo de gestão, que é a gestão financeira. Né? A importância de um relatório de contas a pagar. Né? Vamos pelo básico, sempre começando aqui pelo básico, para simplificar a nossa vida. Que tipo de relatório é esse? Tá, por exemplo, aqui uma das ferramentas importantes dentro da empresa é o contas a pagar. Por quê? O meu contas a pagar, ele está sempre em dias, ele tem que estar sempre ali, porque senão eu vou pagar juros. Tá? E dentro disso aqui eu tenho que ter o quê? Informações como quem é o fornecedor, qual o número da conta, qual a data de vencimento, qual que é o valor, qual que é o status, se está pago, se está em aberto, se está em atraso, se foi protestado, o que está acontecendo aqui. Então isso é fundamental para a saúde financeira da empresa. Então quando eu tenho esses relatórios que não correr o risco de eu atrasar os meus pagamentos, que possa levar a juros, né? Então conforme a conta, ela pode consumir um valor muito alto do meu caixa por um juro de 3%. Sim. Então, isso é de 1%, de até 0,5%, vamos dizer assim. Não cabe você pagar juros, né? Por uma coisa, por falta de um relatório dentro da sua empresa. Sim. Então, tem que estar atento a isso, né? Infelizmente, muitos gerentes, né, se tratando de gerente geral ou até mesmo de financeiro em si, acaba imaginando, quanto que eu recebo no mês, quanto que sai, quanto que entra. Não tem essa informação, e quando a gente não tem essa informação, é como se a gente estivesse caminhando no escuro, né, caminhando no escuro. Já trazendo para algo mais prático, que tipo de ferramentas são necessárias, quais que são as principais ferramentas, melhor dizendo, para o controle de contas a pagar? Correto. Por exemplo, hoje, dentro do nosso software de inteligência empresarial, vamos supor que você comprou esse copo por R$ 30. Você comprou para 30 dias. Quando você importar a nota fiscal dele, automaticamente essa conta já vai para dentro do seu contas a pagar. Então, se ele vai vencer daqui 30 dias, você pode já tirar o relatório para as contas daqui 30 dias. Então, cabe a você, por exemplo, monitorar qual tempo que eu quero. Porque dentro do nosso software você tem esse relatório que você pode colocar um certo período. Então, dentro disso aqui, é o tempo hábil que você tem para pagar. Então, com isso, evita, novamente, atrasos. Então, basta apenas você lançar suas notas. Se dentro da sua nota fiscal o seu fornecedor já trouxe ali lançado que você vai pagar a prazo, lançou no sistema, o sistema já vai estar ali o relatório pronto. Já facilita, né? É. E como que esse relatório ele pode ajudar as empresas? Hoje, por exemplo, você pode fazer o seguinte, trazer com eficiência esse relatório. Tá? Um exemplo, regular, você pode trazer essas garantias de tomada de decisões aqui que seja utilizada. Por exemplo, o uso do relatório para identificar as contas,
tá? E priorizar o pagamento, tá? E o uso desse relatório, tá bom? Então, isso aqui é uma eficiência dentro da empresa. Tá. Perfeito. E quais dicas que você traria para que ajude aquelas pessoas que fazem esse setor, né, o setor financeiro? Quais dicas que você traria para que elas possam usar de forma eficaz esse relatório? Por exemplo, na minha empresa, hoje eu utilizo o seguinte: toda sexta-feira eu tiro um relatório de contas que eu tenho que pagar na semana que vem. Então, meu financeiro já me traz isso, tá? Então, aqui eu estou te dando um exemplo prático de como eu utilizo o relatório dentro da minha empresa. Então, toda sexta-feira eu tiro as contas que eu tenho que pagar semana que vem. Então, por quê? Eu tenho que planejar isso. Que hoje não sou eu que faço, mas o meu financeiro planeja isso, né? Que eu tenho que pagar. Então, isso é importante. Então, aqui, eu quero deixar aqui, se você realmente está gostando desse conteúdo, né? Você que está nos ouvindo aí, já deixa o seu like aí, já comenta algum amigo seu que realmente precisa ver esse conteúdo aqui, que vai levar a empresa dele para um outro nível. Perfeito. Falamos sobre financeiro, falamos sobre gerência de vendas, falamos sobre o gerência de postos de combustíveis, então tem muito conteúdo aí agregado para que vocês possam compartilhar com as outras pessoas, né? E levar esse conhecimento que é fundamental para o crescimento da empresa que está nos assistindo. E agora nós iremos para a importância dos tipos de relatórios de fiscais, né? Os relatórios fiscais para as empresas. Qual que é a importância desse tipo de relatório para uma empresa? Tá. Então, esses relatórios ele fornecem informações detalhadas sobre vendas, impostos, despesas da empresa. Eles são essenciais para qualquer empresa. Tá? Então, que essas informações ela tem que ter uma estratégia, tá, para o cumprimento das obrigações fiscais. Então, vamos supor que você tenha hoje aí uma empresa de bebidas. Sim, Quais são os relatórios que eu posso tirar, né, dentro do nosso software que vai me ajudar? Por exemplo, a apuração de ICMS. Quando eu tiro esse relatório de apuração de ICMS, eu sei o quanto a minha empresa comprou, se ela já pagou esse ICMS anteriormente ou não. Por quê? Quando eu não tenho esse relatório, ocorre muita duplicidade de impostos. Porque a pessoa já pagou na entrada. Então, eu já paguei ICMS, que é o caso de bebidas, que é com substituição tributária. Terceiro relatório aqui de PIS e COFINS, que são os produtos monofásicos, que a indústria já pagou esse imposto. Então, é uma cadeia. A indústria pagou, o atacadista repassa, eu repasso esse imposto já com alíquota zero. Então, ou seja, eu não tenho que pagar por isso. Mas 99 dos softwares não tem esse relatório. Tá? Esse é um relatório específico que a gente tem, que são os produtos monofásicos, tá? E os relatórios de produtos com substituição tributária, que é a redução. Então, nós tivemos empresas que utilizou o nosso software, nós fizemos um levantamento para ele, de um software anterior que ele usava, e dentro de 5 anos, ele tinha pago R$120 mil a mais. só por uma falta de De um relatório. informação. Tá? Quanto isso hoje agrega na sua empresa? Quanto tempo você vai gastar para fazer esses 120 mil novamente? É lucro. Sim, Nós não estamos falando de coisas que vai, vamos dizer assim, vender, é faturamento. Não. É líquido, cara. Você pagou do seu bolso. sim. Saiu e doeu na pessoa, É, com certeza. Com certeza. Aí Então, a falta ali de um relatório, a pessoa deu um instalo ali para poder ter essa importância de um relatório. exato. E já passando aqui, né, como que esse relatório fiscal ele pode ajudar no desempenho da empresa? Financeiro, tá? Que é quanto está evoluindo as receitas, as despesas, os impostos da empresa, tá? E a identificação de oportunidade de melhoria. Tá? Então, isso consegue fazer ali com os custos de carga tributária, que nós estamos falando. Quanto que eu posso reduzir de imposto aqui, mediante a legislação.
né? Então, aqui nós estamos deixando bem claro que é tudo de acordo com a lei. É coisa que já foi pago, tá? E não precisa pagar mais. Então, cumprimento das obrigações fiscais, né? Então, isso daí já se trata de uma forma disso daí. Perfeito. Agora, pegando outros relatórios financeiros, quais são tem algum outro tipo de relatório financeiro que favoreça ali o empresário, claro, ter mais informações, né? Quais são essas outras ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar, auxiliar na gestão financeira de uma empresa? No caso, por exemplo, ele pode auxiliar na gestão, por exemplo, assim, onde o cliente hoje usa apenas planilhas eletrônicas, lá do Excel, alguma coisa nesse sentido, a gente traz tudo para dentro do nosso software, tá? O que ele vai fazer uma análise de dado e vai adequar à necessidade da empresa dele. Então, isso é muito importante frisar isso, tá? Ah, eu uso um relatório no Excel. Beleza. Como nós podemos trazer esse relatório para dentro do sistema para facilitar para você? Então, esse Perfeito. é um dos pontos que a gente coloca aqui. Maravilha. Então, você que está nos assistindo, não seja o empresário que, por uma falta de informação, pagou aí R$ 120 mil a mais do que ele poderia ter pago, né? Então, comenta aí se você tá com alguma dúvida, se você quer implementar esse serviço, essa ferramenta na sua empresa. O Zé tem um período de demonstração, né? Vão estar todas as informações aí na descrição do podcast. E agora falamos de contas a pagar e iremos agora para contas a receber, né? Exato. Esse relatório, claro, é importantíssimo para o crescimento e a otimização da empresa. Vamos pelo básico, né? Que tipo de relatório é esse? Qual que é a importância dele? Por exemplo, monitorar o seu contas a pagar, que é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Agora vamos falar de monitorar suas contas a receber, que é a emissão de fatura, acompanhar pagamento, cobrar as pessoas que atrasam, gerar os relatórios por período, né? Então, isso daqui faz com que a empresa tenha mais facilidade nisso daí. Perfeito. E por que a gestão de contas a receber é importante para as empresas? Que ela ajuda no recebimento, tá? Então, evitar que o seu cliente atrase as suas contas, tá? E isso em tempo hábil, né? Então, vamos dizer que eu tiro um relatório com data de ontem que eu vou ficar devendo para a empresa amanhã, tá? Então, amanhã vence a minha conta. Tiro o relatório, passo para o financeiro vai lá e manda uma mensagem. Ô, Zé, sua conta vai vencer tal dia. Então, isso facilita muito Essa essa comunicação, comunicação, né? Se tratando de desafios, né? Que tipo de desafios as pessoas têm a implementar esse tipo de relatório? Clientes que atrasam pagamento, esse é um fator, tá? Um desafio que enfrenta. Criar juros, né? Dentro do nosso sistema, hoje ele pode personalizar de acordo com o juro que ele precisar por cada cliente, de acordo com o que ele combinar. 1%, 2%, 3%, ele combina, né? E isso também é que vai evitar erros no faturamento, né? Então, e a falta de organização que é o principal ponto, né? Então, isso é muito importante aí. Perfeito. Trazendo para os donos das empresas, para os empresários, né? Que tipo de conselho você tem para que eles podem não ter mais esse tipo de problema de implementar um relatório financeiro de contas a receber? Ter um sistema eficiente como o nosso, tá? Claro, né? Para emitir essas faturas, acompanhar o pagamento de perto, que é o que a gente está falando, e sempre cobrar os pagamentos atrasados de uma forma profissional, tá? E gerar os relatórios regularmente para isso. Perfeito, Zé. E é importante nós sabermos todos os pilares de um crescimento de uma empresa, porque agora nós iremos para uma gestão de produção em foco, né? Como que a pessoa pode otimizar, como que a pessoa pode expandir e até mesmo crescer mais o seu serviço ali utilizando ferramentas e softwares necessários para a implementação desses serviços, né? Eu vou fazer uma pergunta para você do seguinte: me explique o que seria esse tipo de software de gerenciamento de produção e quais são os principais benefícios dele. Tá, você é dono de uma panificadora. Você produz o pão, tá? E então, quanto você gasta de trigo? Quanto você tem de perda? Então, esse relatório, esse gerenciamento de produção é esses benefícios, tá?
Então, deixar bem claro que é para quem tem uma indústria, seja panificação, seja empresas que trabalham com, vamos dizer, cerâmicas, trabalha com aqueles fabricação de tijolinhos, enfim, tudo isso aqui, tudo que trabalha em indústria, ele precisa ter Sim, um gerenciamento de produção melhor. Então, é isso que dentro do nosso sistema hoje nós temos, que permite às empresas centralizar essas informações. Então, vou fabricar esse copo, quais são os produtos de matéria-prima que eu utilizo. Então, isso traz um clareio, né? isso. E automatizar esse processo, né? Que hoje é feito, a maioria, tudo manualmente. Entendi. Quais que são esses tipos de relatórios, de forma geral, que tem no mercado? Hoje, por exemplo, aqui, a gente pode se falar que é o quê? O software, né, que é baseado em duas opções, que é em nuvem e instalado no computador. Então, existe hoje essas duas formas. Tá? Então, o que, que é? Em nuvem, oferece uma flexibilidade melhor. Tá? Tem os seus fatores, que exige também que a empresa tenha uma internet de qualidade, para não ficar Sim, caindo, porque pode realmente, se o software não for híbrido, porque a gente tem também essa questão que tem um software híbrido, que ele pode ser utilizado instalado, e também o web. Então, isso também tem as duas opções, né? Então, o investimento local, que é a instalação no computador, que já aí não depende muito de internet, ele vai trabalhar, enfim, ali não depende muito dessa questão da internet em si. entendi. Para que o empresário possa escolher qual tipo de relatório é melhor e mais eficaz para a empresa dele, quais são as principais características que as empresas devem considerar ao escolher essa ferramenta de gerenciamento de produção? Tá. Funcionalidade, tá? Atender às necessidades específicas da empresa no planejamento da produção e a facilidade do uso. Sempre isso. Sempre que eu deixo bem claro. O que que você pode facilitar aqui para nós? Então, essa é sempre essa pergunta que o empresário tem que ter para as equipes de TI. Tá? O que que eu posso facilitar aqui? Então, isso vai trazer um uso, né, para que os colaboradores da empresa ela possa se adaptar rapidamente a isso. Perfeito. Tendo essa noção e até mesmo esses dados de produção, as pessoas conseguem sempre, claro, otimizar e até mesmo crescer as suas empresas, né? Uhum, exato. E vamos agora para algo muito específico mesmo, né? Hum, Como que a Otimiza Negócios ela atende aos 10 itens essenciais para um software de gestão empresarial? Eu quero entender de forma geral agora, né? A Otimiza Negócios, nós falamos sobre várias gestões, sobre vários tipos de relatórios, né? Para facilitar até mesmo a pergunta, qual a acessibilidade? Como que a Otimiza Negócios ela atende a esse item essencial de atender todos esses 10 itens da indústria no geral? tá. Como, por exemplo, nós hoje nós facilitamos, né, a questão da acessibilidade. Então, o nosso software hoje ele é muito acessível, tá? Então, é um preço muito acessível para a empresa. Tá? O intuito é facilitar, tá? Aprender a usar isso. Então, ele tem muita acessibilidade aqui também, nesse quesito de TI. Por quê? O layout é simples, é organizado, tá? E existe uma documentação completa que você hoje pode pegar. Nós temos aí o PDF completo do sistema todinho para o cliente ler. Tem pessoas que Manual para gostam, facilitar. entendeu? Então, a gente tem aulas em vídeo, a gente tem treinamento assistido, que é o treinamento que a gente vai na empresa. Nós temos PDF, nós temos bastante coisa hoje que fica, vamos dizer, livre para a pessoa, né? Para a dona da Entendi. empresa. E então isso facilita muito, né? Se tratando da personalização, você falou de várias situações, de padaria, da indústria, como que essas pessoas podem personalizar? Por exemplo, você quer um campo específico num cadastro de cliente. Simples, você vai solicitar, nós vamos criar isso dentro e vai ficar fácil as telas de navegação.
Então, é necessidade específica, né? Nós atendemos necessidades específicas das empresas. Entendi. E quanto à compatibilidade? Tá. Hoje, nosso sistema hoje ele é compatível com alguns outros sistemas que tem dentro da empresa. Tá? Então, vamos dizer, aplicativos de bancos, tá? Para importar relatórios, né? Por financeiro, fazer conciliação bancária. Então, a gente traz isso dentro da nossa empresa, a facilidade da compatibilidade. Entendi. E se tratando de facilidade de implementação, como que seria? Hoje, nós temos um processo de implantação que é simples e rápido. Nós começamos sempre pelo básico e levamos a empresa até o avançado. Tá? Nós temos hoje pessoas treinadas para fazer isso de uma forma para treinar todos os seus colaboradores dentro da empresa, que vai trazer um melhor resultado. É aquilo que a gente frisa, não ter uma pessoa, ter uma equipe. Perfeito. E o suporte técnico? Hoje o nosso suporte técnico hoje ele é praticamente disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. A gente já está conseguindo atender praticamente dessa forma. Tá? Então, está sempre disponível para que o cliente hoje consiga falar com nós a qualquer momento que ele precisar. Perfeito. Possui alguma periodicidade de atualizações? Sim, nós estamos constante atualizações. Tá? Então, por exemplo, agora Mato Grosso vai entrar com o TEF, né? A partir de abril todo mundo tem que usar o TEF. A nossa empresa ela está desde 2012 já trabalhando com o TEF. E aí segue as atualizações em que o governo exige, Receita Federal exige, sem contar que é o que o cliente precisa. Então nós estamos nisso daí. Perfeito. Já está com um passo mais Exato. avançado, mais na frente, né? E se tratando de segurança, como é que funciona? Hoje nós temos, por exemplo, os nossos backups, eles são em nuvens, tá, do cliente. Nós estamos sempre guardado um backup do cliente, onde o cliente possa conseguir, se acaso der qualquer pane na máquina, ele ter um backup dos dados dele. Como é que funciona essa aceitação dos funcionários ali dessa implementação? Hoje nós temos uma aceitação, vamos dizer, de praticamente 100%. Por quê? É um software simples de usar. Todo mundo se adequar bem a esse software. Nós não temos rejeição por lado dos colaboradores, dono da empresa onde nós vamos implantar. Por quê? Nós temos, vamos dizer assim, um processo simples, fácil, tá? E que traga essa aceitação para o colaborador. Né? Porque há mudanças, né? Eu uso hoje um outro software, vou mudar. Então, a mudança em si, nós já fazemos isso de uma forma simples, porque ela já é complexa. Então, nós trazemos essa para uma facilidade, que é a mudança de banco de dados de uma empresa para outra. Perfeito. E o melhor de tudo, e os resultados? Os resultados hoje, né, é o aumento de vendas. Sempre a gente traz isso aí. E a redução de custos em relação à produtividade, aos impostos. Enfim, a gente tem uma equipe de consultores para ajudar nessa transição aí, se acaso a empresa vier de um outro software para a nossa. Perfeito. Então, nós vimos aqui claramente que a Otimiza Negócios, né, além de simplificar, otimizar e crescimento, ela atende todos os 10 itens essenciais para um software de gestão empresarial, né? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. E agora nós iremos falar também sobre como é que funciona um sistema de gestão empresarial, como que pode ajudar a encontrar equilíbrio entre o trabalho e a saúde da família, como que tudo isso nós estamos falando aqui de empresas, né? Como que nós podemos fazer, vamos aqui para a pergunta, como que um sistema de gestão empresarial pode ajudar a encontrar equilíbrio na vida familiar? Isso. Quando nós temos um sistema de inteligência empresarial, o que ela pode ajudar? Encontrar o equilíbrio na vida, tá? De várias maneiras. Em primeiro lugar, ela pode ajudar os empresários a automatizar processos dentro da empresa. É aquilo que nós estamos falando. Se você faz um trabalho manual hoje, por que não conseguimos colocar isso dentro do software? Tá? Então, isso vai trazer o quê? Liberar tempo para que você possa mais dedicar à sua família.
Tá? Então, isso é o que a gente consegue fazer hoje. Liberando tempo no trabalho, mais tempo de qualidade com Exato. a família, né? Uhum. E quais são os exemplos de tarefas e processos que podem ser automatizados? Por exemplo, emissão de notas fiscais, controle de estoque, controle de contas a receber, contas a pagar, relatórios inteligentes, módulo gerencial. Então, tudo isso aqui é automatizar essas tarefas, né? Porque vai economizar o tempo, energia que gasta isso para fazer, enfim. Além de automatizar essas tarefas, né? Nós trazemos também a ajudar os empresários a tomar decisões mais informadas. Tá? O que vai levar uma melhor gestão da empresa, o que pode reduzir o estresse e a tensão, né, a pressão psicológica dentro do trabalho. Imagina você fazer um processo manual onde você poderia automatizar isso, né? Então você já está em um nível de estresse. Aí você chega em casa cansado, enfim, não tem tempo para a família, porque dedicou muito tempo e às vezes, a maioria das vezes, está numa atividade que poderia ser automatizada. Então a gente estuda, vê como que está Essa hoje a relação, né? rotina, né? Como que é a sua rotina hoje? Ah, isso, tá. Isso aqui a gente consegue inserir dentro do software para você. Vai sobrar mais quanto tempo você gasta aqui? Ah, eu gasto 3 horas. Ok. Dedica essas 3 horas à sua família e deixa o restante conosco, né? Então é isso. Perfeito. Então, isso traz ajudar o empresário, né, a encontrar esse equilíbrio. Tem mais alguma informação de como que isso pode ajudar o empresário a ter esse equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar? Sim. Uma visão, tá, atualizada, por exemplo, do caixa da empresa, tá? Mesmo estando longe do escritório, ele consegue mapear isso, tá? E uma tomada de decisão financeira mais assertiva, porque muito ele, é, vamos dizer assim, está muito focado no financeiro da empresa. Pequenas empresas hoje é focado no financeiro o dono, só que ele está ali 24 horas, ele não consegue monitorar. Só que hoje o nosso software, hoje ele traz isso para a empresa. Tá? Mesmo estando longe, estando perto. Se você fosse dar um recado final para os empresários, né, para nós finalizarmos todo esse conteúdo aqui que nós vimos aqui, que é tão necessário, tão essencial para a vida de um empresário, para a vida dos gerentes, seja de financeiro, seja de vendas também, a importância disso tudo. Hoje em dia, nós estamos em um mundo onde as pessoas saem para trabalhar, retornam ali de acordo com o horário do trabalho dela, mas esse equilíbrio entre a empresa, entre o negócio, entre o trabalho e a vida familiar é sensacional, é fundamentalmente importante, né? Sem dúvidas. Se você fosse dar um recado para essas pessoas, para os empresários, que tipo de dica você daria para que elas possam encontrar esse equilíbrio? Qual que seria a dica? Qual que seria a importância da Otimiza Negócios para a vida dessas pessoas? Tá? Hoje, o que eu sempre falo? Ter um software de inteligência empresarial como o nosso, que vai trazer, é uma ferramenta valiosa hoje de suma importância para qualquer empresa, que é a redução de tempo dentro da empresa, sobrando mais tempo para ele correr atrás de outras coisas mais importantes e o básico, vamos dizer, até o avançado dentro da empresa, nós fazemos, nós implementamos, nós deixamos a empresa dele hoje 100% rodando dentro de um software de inteligência empresarial, que é o que? Equilíbrio, tá? Quando você tem equilíbrio, você sabe o caminho que você vai percorrer. Então, é equilibrar a sua empresa com a sua vida pessoal. Então, hoje nós somos o caminho que integra isso. Ter um equilíbrio familiar com um equilíbrio empresarial dentro do nosso software. Mais tempo, tá? Utilizar o seu tempo de uma forma mais segura, tá? Mais eficaz É, e até mesmo mais interessante para a saúde desse empresário, né? Desse exato. empresário. Então, pessoal, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Falamos sobre diversos tipos de relatórios que são importantes sim para o teu crescimento, para o crescimento da tua empresa, para a otimização e até mesmo para a escalabilidade, para chegar à sua empresa, trazer a sua empresa para o próximo nível. Estive aqui com o Ziel. Ziel, último recado aí para
para as pessoas que nos acompanharam até aqui? Então é isso aí, pessoal. Você que está nos ouvindo, não perca mais tempo com um software engessado dentro da sua empresa, onde você está aí patinando, sofrendo, não sabe que decisões tomar, mas vem para Otimiza Negócio, que nós vamos gerenciar o seu negócio através de uma ferramenta de inteligência empresarial. É como se você tivesse hoje um contador, um advogado, um consultor dentro da sua empresa trabalhando 24 horas por dia. É isso que nós implementamos dentro da sua empresa. Então vamos deixar o nosso contato aqui abaixo e aproveite os próximos conteúdos que vêm por aí também. Tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau. pessoal.